Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso NR10. Sou o professor Francisco Brasil e vamos falar sobre as diversas fontes de geração de energia. Como a gente viu na aula anterior, o sistema elétrico ele é dividido em dois subsistemas. Tem um sistema elétrico de potência, que corresponde às etapas de geração de energia, transmissão, transformações de energia e a parte de distribuição de energia, até chegar nos consumidores finais. Então, esse sistema ele vai desde a geração até ao consumidor na entrada das edificações dos consumidores. O outro subsistema faz parte do sistema das instalações elétricas internas, seja de uma indústria, seja de uma residência, de uma fábrica, né, de um comércio, qualquer que seja o consumidor final. Então, a partir do medidor para dentro, faz parte de um subsistema chamado de sistema de consumo. Certo? Então, nós temos o sistema elétrico de potência, que é a parte externa ao consumidor, e o sistema consumidor, ou sistema de consumo, que é dentro das instalações elétricas do consumidor. Ok? Então, isso aí é mais um reforço da aula anterior. Passamos agora para ter um entendimento melhor sobre as diversas fontes de energia. Então, eu apresento aí para vocês uma planta, ou duas plantas, né? Na realidade, são duas fotos que representam usinas hidrelétricas. Por que as usinas hidrelétricas? Porque ela é a principal fonte de geração de energia aqui no Brasil. Ela tem uma representatividade basicamente de 67% de toda a energia gerada no Brasil advém dessa fonte aí. São as usinas à base da água, como a matéria-prima. Então, são consideradas como chamadas as usinas hidrelétricas. Então, tem essa estrutura aí enorme, basicamente apresentada aqui por uma barreira de contenção da água do reservatório. Então, ela acumula essa água para que haja o aproveitamento dessa água através do sistema que a gente conhece e conhecido como turbina gerador. Então, o princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica é basicamente, tem aqui a represa, tem uma barreira física, e aí essa água ela é canalizada para passar pelo um sistema turbina gerador para gerar energia. Essa turbina é tipo hélice, que vão girar com a passagem em alta velocidade dessa água canalizada, e esse eixo acoplado ao turbina e ao gerador faz com que há uma geração de energia que é como se fosse um alternador. E essa energia é gerada e transmitida para o sistema elétrico de potência. Então é assim que funciona o princípio de geração de energia nas hidrelétricas. A água que é represada, ela passa pelo sistema turbina gerador e volta para o leito do rio. Então tem que ter, se vocês observarem, esse desnível aqui para ganhar velocidade, né, com a força da gravidade, e a tubulação faz com que essa água adquira uma alta velocidade capaz de fazer esse eixo, né, acoplado ao gerador e, consequentemente, gerar energia. Outra fonte de energia são as usinas térmicas. Por que o nome? Térmicas ou termoelétricas? Porque a base de geração de energia é a base de calor. Então aqui tem fotos, né, que representam parques de usinas termoelétricas, que a gente vai ver com mais detalhe nessa foto aqui. Como é o princípio de funcionamento e geração de energia das termoelétricas.
Assim como nas hidrelétricas utiliza a água para fazer a movimentação do sistema turbina-gerador, que aqui está representado por esses dois equipamentos, aqui a água ela é aquecida através aqui de uma caldeira, pode ser representada por uma caldeira, e aqui a chaminé. Esse aquecimento dessa água vai gerar vapor. E esse vapor canalizado vai passar por dentro do sistema turbina e gerar energia. Então, ao invés da passagem de água movimentando o sistema turbina gerador, agora é vapor de água aquecida. Aí vem o termo termo de temperatura aquecida. E esse aquecimento aqui, ela se dá de várias formas. Pode se dar a própria queima do óleo, combustível advindo do petróleo. Pode se dar através de matéria orgânica. Aqui no Nordeste se usa muito a questão da palha da cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar. Tanto é que nas usinas de cana-de-açúcar sempre tem um gerador de energia que utiliza esse princípio aqui das termoelétricas. Então, o aquecimento pode se dar através de diversas fontes. O óleo, diesel, matéria orgânica, como bagaço de cana-de-açúcar, né? No interior de algumas regiões que tem a produção de coco, utiliza o bagaço do coco, palha de milho. Então, há diversas fontes de geração de calor para utilizar na queima e aquecimento das caldeiras. Pode-se utilizar também através do gás natural, pode-se utilizar também através do próprio carvão mineral ou carvão vegetal. Então, esses são os combustíveis mais utilizados para a geração de energia através das termoelétricas. Outra fonte de energia muito em evidência e que tem ganhado notoriedade aí no mercado de geração de energia é as eólicas, que é o aproveitamento do vento para fazer com que essas pás, com os grandes ventiladores, né, eles girem e aí vai fazer o mesmo princípio de funcionamento das hidrelétricas e das termoelétricas, onde as pás girando, movimentadas pelo o vento, essas pás acoplado a um eixo, e esse eixo passando acoplado a um gerador. Então vai haver o giro, e aí algumas padrões de aerogeradores pode se dar através dessas engrenagens para aumentar a velocidade desse eixo, tendo em vista que o vento é de baixa velocidade, dando uma baixa rotação nesse eixo. Aí acopla-se uma engrenagem multiplicadora, né, desse giro, para fazer com que haja a rotação ideal para gerar energia nesses geradores. Então, o princípio de funcionamento tanto das hidrelétricas como das termoelétricas como das eólicas é o mesmo. É fazer girar da turbina e acoplada a um gerador vai fazer a geração de energia, certo? A quarta fonte de energia, que é o princípio de geração já é diferente dos demais vistos anteriormente, né? Porque aqui não tem nenhum sistema acoplado de turbina gerador. Aqui é uma reação química que se dá nas placas, que são constituídas de um material denominado silício, na maioria das vezes, que tem a capacidade de, ao absorver calor do Sol, a radiação do Sol, batendo, né, incidência de raios solares, batendo sobre a superfície dessas placas, vai haver uma movimentação de prótons e elétrons dentro das moléculas formadoras dessa placa. E com isso, com o aquecimento, os elétrons começam a se movimentar internamente e liberando energia.
E esses elétrons eles vão fluir em uma determinada direção, que vai fazer com que a circulação, geração de corrente elétrica. Então esse é o princípio principal da geração de energia solar. Então, nós vimos aí 4 tipos de geração de energia, né, que basicamente os 3 primeiros levam em consideração o mesmo princípio de funcionamento, que é o acoplamento, né, da turbina gerador, fazendo com que haja geração de energia. E a única que difere o princípio é a solar. Agora, nós vimos eólica, solar, vimos as termoelétricas, que podem ser a base de carvão, de petróleo, que é o óleo diesel, pode ser através de gás natural. Então, aqui nós temos uma variedade de fontes de geração de energia, né, que vai fazer com que proporcione, né, a geração dessa energia de pequena ou larga escala. Então, aqui o objetivo é separar o que seria as fontes que têm uma duração maior ou que elas se renovam. Por quê? Aqui estamos falando de fontes como o sol, estamos falando de fontes como o vento, estamos falando de fontes como o petróleo, que vai derivar o óleo, pode derivar o gás natural. Nós estamos falando de fonte de energia como o carvão mineral. Nós estamos falando de fontes como matérias orgânicas, como folhas, palha, bagaço, né? Então, o que nós precisamos é separar agora dessas fontes que são utilizadas para gerar energia, tanto na hidrelétrica, a água, né, advinda dos rios, assim como outras fontes de calor, como o bagaço da cana, a questão do carvão mineral. Então, a gente vai separar agora em 2 grandes tipos de geração de energia. Tem as de fontes de geração de energia. Tem as fontes que utilizam, né, basicamente matéria que elas são renováveis, ou seja, tem um ciclo de vida curto para se renovar, como é o caso, por exemplo, da bagaça de cana. O bagaço de cana você planta com mais 6, 7 meses, 8 meses, você já está colhendo. Então, aí tem a safra da colheita e aí passa por uma entre-safra de 6 meses, mas depois volta até aquela safra. Agora, por outro lado, nós temos o que? O petróleo. O petróleo, para surgir na natureza, ele leva centenas de anos. Então, ela não se renova, essa fonte de energia não tem uma renovação imediata. Ela leva longo prazo e séculos para que haja renovação. Assim como temos o carvão mineral, tem o gás natural. Então, essas fontes, elas se diferenciam e são classificadas como fontes renováveis, que se renovam em pequenos períodos de tempo, e fontes não renováveis, que demoram centenas de anos. Então, a gente classifica 2 tipos de fontes de geração de energia. As renováveis, que aí se inclui o vento, a água dos rios, que elas se renovam, a matéria orgânica, né, o sol. Então, são fontes de energia que elas se renovam em curto espaço de tempo. Já desse outro lado, são consideradas fontes não renováveis, que é a base de petróleo, praticamente. São os combustíveis fósseis, que estão no subsolo, que levaram anos, milhares de anos, centenas de anos, para surgir. Então, eles vão, se esgotado essas fontes, a gente corre o risco de não ter mais essa fonte como uma geradora de energia. Então, tem as renováveis e as não renováveis. Aí a gente podia incluir também que é uma fonte limpa e uma fonte não limpa. Em resumo, não existe nenhuma fonte de geração de energia 100% limpa. Por quê? Por mais que a gente utilize, por exemplo, o vento para gerar energia, eu poderia considerar como a geração eólica como uma fonte limpa. Não, mas eu não pego matéria na natureza para construir as torres, as pás. Então eu vou causar um impacto na natureza, mesmo que a fonte que vai gerar energia não seja totalmente, ela não vai ser totalmente limpa, 100% limpa. As fontes
que não são consideradas limpas, né? Ou seja, que tem maior grau de impacto na natureza, são as fontes não renováveis. Elas não são limpas. Tá ok? Então, nesse contexto, a gente encerra essa etapa e a gente vai complementar publicando alguns vídeos mais educativos relacionados a essas fontes de energia. Muito obrigado e até a próxima.